Padre, queridos irmãos e irmãs, uma alegria a gente estar aqui no Dia da Juventude Ortodoxa, nessa festa do Encontro do Cristo. Vou falar hoje de um assunto que eu acho que é do interesse de muitos, né, porque a gente vive aqui num país que é majoritariamente católico e a tendência é que algumas décadas seja predominantemente protestante, nós ainda somos da minoria. Então, como a gente viver, como essa questão, principalmente para os jovens, eu tenho que procurar alguém ortodoxo ou a possibilidade de um casamento interreligioso? Então, o tema da palestra de hoje é isso, a visão da ortodoxia sobre o casamento interreligioso, ou seja, quando um dos cônjuges não é ortodoxo. Para começar, a gente tem que ver o que é o casamento. A gente sabe que o casamento é um sacramento, mas nem sempre foi assim. Eu vou contar um pouco do desenvolvimento do sacramento do casamento. A gente aprende muito nas catequeses, quais são os 7 sacramentos, mas isso é uma abordagem catequética que veio da Igreja Católica, mais racional. Na ortodoxia você nunca teve um número fechado de sacramentos. Por exemplo, o casamento, até o século IX, assim, não era tão considerado um sacramento, mas a tonsura monástica, que seria o oposto dele, esse sim era considerado um sacramento. Então, o casamento era o que acontecia? O bispo dava a bênção para o casal. Durante a liturgia, né, a vida do cristão sempre é centrada na Eucaristia, na liturgia. Então, após comungarem, o bispo dava a bênção para esse casal. Isso a gente já vê na Epístola de São Inácio de Antioquia. Ele já menciona isso já começa do segundo século. Então, a gente já vê que é um costume muito antigo. Tudo na nossa vida, a gente procurar a bênção da igreja, a santificação da igreja. E com um casamento não seria diferente. Como eu falei, o casamento começou assim, a ter mais essa visão de ser separado da liturgia. Foi no século IX, no século X, quando teve uma influência da lei bizantina, todo mundo era obrigado a casar na igreja. Imagine, aquelas pessoas que não eram tão religiosas, eles não iam comungar e casar. Então começou a se fazer um rito próprio, começou a se desvincular a liturgia, a Eucaristia do casamento. Até hoje a gente ainda tem esses resquícios da liturgia na cerimônia do casamento. Não sei se todos já tiveram a oportunidade de um casamento ortodoxo, né? A gente, no centro da igreja, a gente tem uma mesa, que a gente coloca a coroa, coloca o evangelho. Essa mesa já está no lugar do altar, já está representando o altar. Em vez de estar lá dentro, no santuário, a mesa do altar está aqui no centro da igreja, é uma remanescência. E a gente começa o sacramento do casamento com a mesma exclamação que a gente começa aqui na liturgia. Bendito é o reino, também é uma remanescência. E essa exclamação também é tão poderosa. O que a gente fala primeiro na liturgia? O que a gente quer? Qual é o sentido da nossa vida? O que a gente está buscando? É o reino de Deus. E no casamento não é diferente. O que a gente está buscando também? É o reino de Deus. Então a gente vê que o casamento sempre foi centrado na Eucaristia. Esse é um ponto que é central para a gente discutir isso. Se é possível o casamento interreligioso ou não. Porque a gente sabe que aquele que não é ortodoxo não pode comungar. Então faria sentido alguém que não é ortodoxo participar de um casamento, sendo ele hoje em dia um sacramento? Isso que a gente vai tentar responder e ver a visão atual das igrejas. Tem um padre muito famoso, o padre Alexander Schememann, que foi o reitor do seminário de São Vladimir, nos Estados Unidos. Tem uma frase que eu peguei dele que eu gosto muito, quando ele fala. Ele tem um livro que é a Santificação do Mundo, que fala que todo aspecto da nossa vida tem que ser santificado. A gente ser cristão não é só durante a liturgia, é cada ação, cada pensamento, tudo tem que ser santificado. Ele fala que todo aspecto da nossa vida tem a comunhão como centro. E assim também é com o casamento. São Simeão de Tessalônica, essa corrente entre os santos, né? O padre Alexander Schememann manteve viva essa tradição no século passado. A gente vê como um santo já há 10 séculos antes dele já falava mais ou menos a mesma coisa. Então, todos os sacramentos são ligados à Eucaristia. Então, para a gente tentar entender o casamento, a gente tem que tentar entender a sua ligação com a Eucaristia. A gente já viu
a mesa do altar, simbolizando. Mas voltando a São Simeão de Tessalônica, ele fala que a finalidade de toda a celebração litúrgica, o ápice de todo sacramento é a comunhão. Então, o que a gente tem hoje no sacramento do casamento, que eu acho que ilustra muito bem isso, é a taça comum. No final do sacramento, o padre dá a taça, o noivo bebe um pouco, a noiva bebe um pouco, o noivo, e assim até terminarem. O que a gente explica hoje em dia, na interpretação, é a taça comum, ou seja, vão dividir os fardos da vida. O marido vai beber tudo enquanto a esposa não aguentar, cada um vai ajudar o outro, significa esse altruísmo, esse companheirismo. Mas originalmente não era isso. Originalmente essa taça era uma clara referência à Eucaristia. Como eu falei, o casamento era feito pela Eucaristia. Os dois comungavam e recebiam a bênção do bispo. Esse, mais uma vez, é o ponto central, porque os cânones proíbem o casamento entre aqueles que não são ortodoxos. Como é que eles vão comungar? Se a Eucaristia é o centro da nossa vida, a Eucaristia é a base de todo sacramento, como é que alguém que não é ortodoxo, que não pode comungar, vai se casar? Esse é um breve histórico para a gente entender o que é o sacramento, como se desenvolveu o casamento. Então, quais são as posições hoje em dia das igrejas, né? A gente tem os cânones. O cânone mais famoso é do Concílio de Trullo, o concílio, foi 692, o concílio Quineceste, que foi entre o quinto e o sexto concílio ecumênico, que foi só para editar mais os cânones, né? E eu estou com ele aqui, ele fala que um ortodoxo não é permitido se casar com uma herética, nem uma ortodoxa não é permitido se casar com um herético. Essa é a lei da igreja, né? Aplicando a acrivia, né? A severidade, a literalidade dos cânones. Mas falta uma questão. Um casal que não era religioso nem nada, um se converte à igreja, o que acontece com o casamento deles? Não é válido, tem que anular. Nesse caso, o cânone já fala que quando acontece isso, pode continuar o casamento. O casamento continua válido. Isso é baseado nas Sagradas Escrituras, na Epístola de São Paulo aos Coríntios, que fala: porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Essa é a principal passagem das Sagradas Escrituras que justificam o casamento interreligioso, porque a santidade de um pode santificar o outro. E essa passagem, então, que os santos padres, às vezes, permitem fazer a economia de ter um casamento em que um dos cônjuges não são ortodoxos. Mas tem algumas exigências para isso, né, no casamento. Um documento, acho que mais recente, teve uma tentativa de um concílio pan-ecumênico, um concílio pan-ortodoxo, em 2016, em Creta, para discutir vários temas: casamento, jejum, ecumenismo. E um dos documentos que eles emitiram foi sobre o casamento. Eles abordaram mais uma vez esse assunto do casamento interreligioso. Isso não foi um concílio pan-ortodoxo, porque infelizmente nem todos os chefes das igrejas participaram. Especialmente a igreja russa não participou, a igreja da Geórgia, a igreja da Antioquia não participaram, não assinaram esse documento. Mas a metropolita Sava, da igreja polonesa, assinou esse documento, também o patriarca da Sérvia assinou esse documento. Então, embora não seja unanimidade entre os ortodoxos, ele é muito importante para a gente entender, né? Então, ele cita aquele cânone, primeiro, começa com aquele cânone do Concílio de Trullo, o cânone de 72, falando que não pode se fazer casamento entre ortodoxo e não ortodoxo. E no segundo ponto, ele fala da questão da economia, né, dessa flexibilidade pastoral para a salvação das almas, conforme o discernimento espiritual. E fala que cada igreja autônoma pode ter a sua regra. Cada chefe, cada bispo da igreja, ele pode aplicar, se ele quiser, pode permitir esse casamento interreligioso. Porque o que acontecia também às vezes era que o cônjuge que não era ortodoxo, ele era obrigado a se converter. Isso às vezes até acontece na Rússia.
Já aconteceu comigo de perguntarem, uma mulher quer casar com um moço. Falaram, você me pediu daqui um certificado de conversão para poder casar. Mas assim, eu poderia assinar um papel e falar, tá bom, ela é ortodoxa, pode casar. Vira um mero legalismo, um farisaísmo, né? Isso remete, tem um canonismo do Concílio de Laodiceia que fala isso. E para o outro, vai se comprometer a se converter para casar. A conversão a gente sabe que não é algo formal, que não é um papel. A conversão só acontece no coração. Se não acontecer isso, não é conversão, né? É uma formalidade. Então a gente também corre esse perigo da pessoa falar que vai se converter só para casar na igreja. Isso também eu não aconselho, isso é minha experiência pastoral. A pessoa tem que se converter realmente, tem que dar tempo a essa pessoa, nunca tem que forçar. Essa coerção, uma palavra que se aplica ao cristianismo, coerção, né? Deus deu pra gente o livre-arbítrio, o amor só existe com o livre-arbítrio, nunca com a coerção. E também nessa mesma linha, tem um documento muito importante da Igreja Russa. Eles fizeram a doutrina social da igreja. É um documento do ano de 2000, que o Sínodo dos Bispos da Igreja Russa fizeram, e abordam vários assuntos. E um deles, claro, é o casamento. E fala, a fé comum dos cônjuges, que são membros do corpo de Cristo, é uma condição essencial para um casamento cristão. Porque só onde a família tem a mesma fé que a gente pode ter uma família doméstica. Mais uma vez, esse é o ideal. É muito mais fácil se o marido e a mulher têm a mesma fé para passar para as crianças. Esse, para ser uma igreja doméstica, como é que só um vai rezar, o outro não vai ser, né? Vai ser tipo um altar individual. Isso não é o ideal do casamento. O ideal do casamento é que os dois tenham a mesma fé. Mas a mesma fé, isso pode ser ponderado, mitigado, não é só a fé ortodoxa. Aí que as igrejas fazem essa economia, é a fé cristã. Porque, por exemplo, a ortodoxia e o catolicismo, as bases do casamento são muito similares. O primeiro é um sacramento. O segundo é algo abençoado por Deus. Aquilo vai ser importante para a união do casal, importante para a criação dos filhos, vai ensinar o altruísmo, vai ensinar o companheirismo, o sacrifício. Não tão nítido como a coroa que a gente segura da igreja ortodoxa, né? Não sei, mais uma vez, vocês todos já puderam ver um casamento ortodoxo. Um dos símbolos maiores é a coroa. É a coroa do martírio, a gente canta um tropário para os mártires, mas também a coroa da glória. Então o casamento tem esses dois aspectos. A formação de um novo lar, de uma nova igreja doméstica, uma felicidade imensa, uma nova família, a base da sociedade, da igreja, a igreja doméstica. Mas também a gente sabe o quanto é difícil. Casamento não é só esse mar de rosas. Casamento é um esforço, é um sacrifício, é uma via de salvação. A gente ouve muito falar do monasticismo, da obediência, da vida cética do mosteiro, mas às vezes é muito mais difícil salvar num casamento, dessa paciência com o outro, desse amor pelo outro, sacrifício pelo outro. No mosteiro o abade fala, você abaixa a cabeça e pronto. No casamento às vezes não é assim. Tem briga, tem discussão, isso é normal. Nas nossas famílias a gente não vai ter discussão com nossos pais, nossos irmãos, com nossos amigos, a discussão faz parte. Mas qual é a diferença então para o valor cristão? É o arrependimento, é o perdão, é a compreensão. Desculpa, estava com a cabeça quente. Sim, meu amor, vamos pensar em outra solução. É a humildade, a principal virtude. Isso que a gente trabalha muito no casamento. Mas voltando então àquele documento do ano 2000 do Patriarcado de Moscou, a doutrina social da igreja. Mais uma vez ele mostra o ideal, que é que os dois sejam da fé ortodoxa. Cita o cânone do Concílio de Trullo, que proíbe o casamento interreligioso. Fala também de São Ciprião de Cartago, Santo Agostinho, Tertuliano, que também tem cânones que proíbem o casamento interreligioso. E mais uma vez volta aquela questão, e a pessoa não são cristãos, um só se converteu e tem um casamento legal, civil. Esse casamento é válido ou não? Porque às vezes tinha uns fanáticos que falam, não, esse casamento não é válido, eles têm que se divorciar. Espera aí, a igreja também sempre reconheceu o casamento legal, o casamento civil, né? É um contrato. Claro que ali está faltando o principal, que é a bênção de Deus, mas é um contrato, é um comprometimento. Então, hoje,
no Patriarcado de Moscou, é reconhecido o casamento civil. Por exemplo, tem um casal, só um é ortodoxo, o outro não é, ele pode comungar na igreja, ele pode ser a vida, né? Ele não está vivendo numa coabitação de pecado, fornicação, não. Ele tem um casamento legal perante o Estado, ele tem a fé. Se o outro cônjuge não aceita, vamos voltar para o apóstolo Paulo, né? O marido crente vai salvar a esposa que não tem a fé. Isso é muito importante a gente entender. A gente não cair nesse fanatismo. Um exemplo, esse documento dá, que é fabuloso, é da grande mártir Duquesa Elizabeth, uma das santas mártires do comunismo. Ela, quando se casou, ela era evangélica. Ela se casou com o príncipe Sérgio, de Moscou, não foi obrigada a se converter, e depois, com o tempo, amou tanto a igreja, que deu sua vida para a igreja, é um grande exemplo até hoje. Então mostra que pode sim acontecer um casamento interreligioso e nos dá uma grande santa, né? A gente tem nossa paróquia em Valinhos, do Padre Nicolau, dedicada a ela, e ela, quando se casou, era luterana. Também mesmo de Tsar Nicolau e a Santa Saída Alexandra, um dos grandes discussões dela, ela também veio uma família protestante. Como a gente vai fazer? Porque com o Tsar já era outro nível, né? O Tsar não podia casar com alguém que não fosse ortodoxa. E ela seria, puxa, eu não vou abdicar da minha fé. É tão bonito isso dela, né? Ela cresceu, ela tinha a convicção dela. Por mais que eu ame, eu não vou abrir mão da minha fé só por uma convenção social. Mas o que aconteceu? Ela foi conhecendo a fé devagar, foram padres foram enviados para ela, para fazer uma introdução, apresentação da fé, e ela foi se apaixonando pela fé. Tem um relato do padre, essa catequese dela, ela falou assim, puxa, difícil achar um cristão tão sincero, tanto amor a Cristo, que quer conhecer tanto a fé. O que aconteceu? Ela se converteu de livre e espontânea vontade também, e virou uma santa, deu sua vida, né? Igual sua prima princesa Elizabeth. Bom, e o que então é o posicionamento atual da Igreja Ortodoxa? É possível ou não possível esse casamento interreligioso? Primeiro, eles separam interreligião heterodoxa entre dois grupos. O primeiro grupo são os que podem, como concessão, que são os católicos, os protestantes, aqueles que foram batizados em nome da Santíssima Trindade e com a água. Então, se eles foram batizados assim, eles são considerados cristãos, heterodoxos, mas considerados cristãos, e podem ocorrer o casamento, desde que esse casamento seja na igreja ortodoxa, abençoado por um padre ortodoxo, e os filhos sejam criados na fé ortodoxa. São essas as condições para o casamento interreligioso aqui no Patriarcado de Moscou, que eu posso falar, né? Cada igreja tem. Eu acho que isso é o meio padrão para permitir o casamento interreligioso. Tem que ser reconhecido como cristão, porque tem, acho que Mormon, Testemunho de Jeová, eles se falam cristão, mas não acreditam na Santíssima Trindade, né? Então não basta. Eu também sei que tem igrejas protestantes que não acreditam na Santíssima Trindade, que não tem um batizado no nome da Santíssima Trindade, não tem um batizado com a água. Então esses não podem. E esse comprometimento de criar os filhos na fé ortodoxa, mais uma vez remetendo a gente a importância da igreja doméstica, porque se o pai fala uma coisa, a mãe fala outra coisa, essa criança vai ser neurótica, né? vai gerar um conflito nela, né? Imagina ela olhar, é santo ou não é santo? O papai fala que é santo, não, isso daí é idolatria. Imagine a confusão que é dar numa casa. Por isso que sempre o ideal, como diziam os santos padres, os cânones, é que os dois tenham a mesma fé. Mas voltando à nossa realidade, aqui num país, num continente, no ocidente, que não é ortodoxo. Pela minha pouca experiência pastoral, já vi muitos casamentos interreligiosos sucederem, serem bem sucedidos. Por quê? Porque a base do casamento é isso, é o amor, é o respeito. Se o outro respeita a fé alheia, admira a fé alheia, permite ele participar, não encrenca, isso vai ser muito bom. Não vai ter problema, né? Mais ou menos católicos ortodoxos, como eu falei, tem tantas, a base da fé é mesmo Santíssima Trindade, as duas naturezas de Cristo, a intercessão dos santos, a intercessão da Mãe de Deus, o altruísmo, o sacrifício. Não vai ter briga. O que vai ter as diferenças? O jejum.
Hoje, começou a Quaresma da Igreja Romana. Ontem, na quarta-feira de cinzas. A gente ortodoxo vai começar 18 de março. Já vão estar quase na Semana Santa. Então tem essas diferenças de ordem prática. Essas diferenças de ordem prática podem ser contornadas? Podem. Aqui, meu amor, fiz um peixe para você, né? É até uma maneira de expressar ainda o respeito, o amor pela pessoa. Em vez de falar, não, vai comer carne, para com essa besteira, não precisa jejuar. Porque aí fere o princípio do casamento cristão, que é o respeito, que é o amor, que é a compreensão, que é o companheirismo. Então, havendo esse respeito, é possível. E criar a criança. Isso que é importante também. Alguns casais negociam, um vai ser ortodoxo, um vai ser católico. Na maioria das vezes isso não dá certo. Acaba não sendo nenhum nem outro. Porque religião não é um aspecto cultural. Tem que ser o centro da família. Se a criança vê, tá bom, você vai ser batizado na igreja ortodoxa ou você na católica. Mas não vai viver a fé em casa, um dia de festa como hoje, por exemplo, vai ser um dia comum. Se a criança até entende, se for, vamos comemorar a festa da Candelária, e a outra vai comemorar a festa do encontro, até assim, com muito amor, com muito jeito, dá para conciliar isso, né? A festa é a mesma, o evangelho é o mesmo, a história é a mesma, mas na prática é muito difícil. Então essa é a posição da Igreja Ortodoxa, especificamente do Patriarcado de Moscou. Sim, é possível o casamento interreligioso. É difícil, é bem mais difícil, mas havendo amor, respeito e compreensão, ele é possível, e o que não há em um cônjuge pode santificar o outro, como diz São Paulo. O casamento é o sacramento do amor, como diz São João Crisóstomo. Então, não vai ser um lugar de conflito, de separação, mas sim de união. Querem fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade. À vontade, não fica no seguido. Padre, quer compartilhar também alguma experiência? Não, o padre falou realmente o que é. Eu convivo com a Marta, que o padre deve conhecer, a Martinha, mora em Mesquita, o marido é ateu, eles são casados no civil, não são casados. Tem a Débora também, que o marido dela nasceu para os céus recentemente, que ele também ele se batizou para satisfazer a vontade dela de casar na igreja. Mas ele não seguia, ele disse que ele tinha medo demais para dizer que ele era ateu. Ele era assim, mas vai que Deus existe, essa era a visão dele. E também teve um casamento longo dentro da concórdia, porque um respeitava o outro, né? Amava o outro. Mas ele não teve uma vida na igreja? Ele não teve. Foi que a gente falou aquela conversão formal. Formal, o dele foi só formal mesmo. Mas assim. O que o senhor acha? Foi assim, válida ou não foi válida essa conversão? Bom, na minha compreensão, os frutos, não Deus age, né? Mas assim, eu vi o respeito entre os dois. Mas assim, eu não posso dizer que ele era de fato de vivência, um cristão. Né? O batismo está ali, porque o sacramento é sacramento, mas que chegou a tocar o coração dele, não posso dizer isso. Mas assim, eles se respeitavam, entendeu? O casamento em si realmente foi uma coisa harmoniosa, enfim. Que é o principal, que é o valor cristão. Exatamente. Às vezes a gente brinca, tem muito ateu que é mais cristão que ortodoxo, Sim. né? Sim. Tem muito ortodoxo que a gente vê que é aquela coisa fanática, eu sou o dono da verdade, eu sei tudo, eu sou melhor. Você viu aquele padre que ele fez aquilo, outro fez, apontando para todo mundo, isso, né? Isso é farisaísmo puro. Tem ateu que não fala nada, não acredita, mas ajuda todo mundo, mostra o amor a todos. Isso aí já está mostrando o orgulho, a vaidade. Sim. Né? Então, isso a se aplica ao casamento. Né? Quer dizer, isso se aplica ao casamento, né? Exatamente. Eu sempre brinco aqui.
vocês têm 100% da verdade, né? A gente tem aquele diamante, aquele tesouro precioso. Sim. Se você usar 5%, não adianta nada. A pessoa que tem 6 e usar tudo vai ter mais que você, né? E aquele diamante do que você começar a bater na cabeça das pessoas, você vai matar as pessoas, não vai converter, né? Você precisa, que bonito, você quer participar desse tesouro. A grande coisa do casamento é isso, é perceber essa unidade, né? Os dois formam uma só carne, né? E você crescer com o outro, fazer essa unidade, ver exatamente no outro que você tem que melhorar, tem que se aproximar e não apontar o erro do outro, né? Essa é a grande coisa do casamento. Esse é o casamento proposto por Cristo, né? É uma via de salvação, né? Igualmente válida, né? Tem muito isso, do monasticismo superior, muita gente tem esse idealismo, né? Uma pessoa que nunca foi no mosteiro, a gente só vê. Porque, claro, fascina a distribuição dos padres, a oração de Jesus, a distribuição que toca o nosso coração, né? Então, às vezes a pessoa idealiza uma vida monástica, mas no mosteiro, você acha que você vai ficar rezando o dia inteiro? Não, você vai ficar limpando o banheiro, vai fazer cozinhando, assim. É a obediência, né? Tem o seu lado duro também, não é? E São Paulo mostra muito bem, cada um tem o seu carisma, né? Um para profeta, enfim. Aí falam de um para monge, o outro para ser casado. Uma pessoa que se daria melhor casado, resolve ser monge, isso não vai dar certo. Isso que é importante, as duas vias de salvação são válidas. Né? O Padre Arcádio de Moscou já falou alguma coisa sobre o casal, né? Que um é ortodoxo e o outro não. De o outro, do que seja, né, ortodoxo, ir com quem é casado, né? A pessoa que frequenta uma outra igreja ou uma outra fé, ir com a pessoa, não que participe do culto, né? Mas que vá com a pessoa. Acompanhando a pessoa. Ou isso é nível acompanhando o cônjuge. Com o padre. Não, acho que isso mostra também esse companheirismo, esse respeito, né? Se aquilo é algo importante para o meu cônjuge, né? Deixa eu ir lá com ele. Eu posso fazer, mas aí tem que ter aquilo. O que eu posso ceder, o que eu não posso, né? Eu posso ir, posso acompanhar, mostrar esse meu amor, respeito pelo meu cônjuge, mas eu não posso também comprometer minha fé. Assim, como você falou, eu não posso participar dos sacramentos, né? Tem que ter esse discernimento. Infelizmente, tem coisas ali que a nossa fé não compactuou. Então, assim, que os cânones sempre nos proíbem de rezar com quem não tem a mesma fé. Então, assim, a gente tem boas relações com os católicos, né? Eu vou à missa, né? Então, um oraninho cardeal convida, e tem missas católicas assim, a gente vê elementos muito parecidos também com a liturgia ortodoxa. Eu tive na última missa que eu tive com o Dom Morani, eles começam a missa, o diácono trazendo o evangelho. Eu muito tempo na missa católica, essa mais tradicional, falei, poxa, era assim, a missa original era assim, não tinha antífonas. As antífonas foi um acréscimo ao longo do tempo, as procissões em Constantinopla. Então a gente tem esse respeito. A gente, com os nossos olhos procurando as coisas espirituais, né? Em vez de querer julgar, de criticar, e poxa, que legal, eles mantiveram assim um aspecto tradicional da liturgia. E eu fico assim, eu não vou poder, todo mundo comungando, não vou poder levantar e comungar. Posso ficar no meu canto rezando. A gente sente um lugar que é um lugar de oração, né? Pra gente, a gente não pode comungar, que é o que mais triste, né? Porque o cálice é o símbolo dessa união. Comungar é estar junto, todos nós sejamos um. É o ideal, é o que a gente quer. Então, isso é o lado triste, né? Você fica meio de fora, não pode comungar, né? Porque você não comunga da mesma fé. O cálice é esse reflexo de não comungar da mesma fé. Se você não comunga da mesma fé, você não pode comungar do mesmo cálice. Mas respondendo a pergunta, não tem problema, pelo contrário, é um sinal de respeito, né? De amor, de companheirismo, sabendo o limite de não sacrificar nada da nossa fé. E os católicos, né, que é a nossa maior realidade, né, são muito próximos da ortodoxia,
eles respeitam muito a Igreja Ortodoxa. E eles reconhecem como válido o casamento na Igreja Ortodoxa. Já ouvi o padre falar, vocês casaram na Igreja Ortodoxa, tá bom, é um sacramento válido. Isso mostra o respeito e essa base comum do primeiro milênio. Essa visão que o casamento é uma via de salvação, é um sacramento baseado nesses mesmos valores. Por isso que as igrejas ortodoxas também permitem esse casamento com os católicos, porque acham que é possível ter esses mesmos valores, né? Tudo bem combinado, com respeito, é possível que esse casamento seja em harmonia, em paz. Faça alguma pergunta, algum comentário. Para os protestantes é difícil, né? O protestante não reconhece como sacramento, né? Eu não sei se... Eu não conheço... Eu me esqueci tudo que eu esqueci que eu estudei de protestantismo, porque, sei lá, são dezenas de vertentes, né? Sim. Algumas acreditam em sacramentos, quase nenhuma. Algumas... Aí uma acredita em um ou dois. Se o patriarcado de Moscou tem algum, tipo assim, só os protestantes mais tradicionais que podem participar do casamento religioso ou todos podem? O parâmetro é esse, é o batizado ser a fórmula trinitária e ser utilizada a água. Esse é o parâmetro que eles colocam. Deixa eu só adicionar, eu vou usar uma outra parecida para dele, né? Tem um certo grupo de igreja. Mas aquelas igrejas, todas essas igrejas aí, elas têm aqui pelo menos 7 concílios. O que seria no caso daquelas igrejas copta, etíope, armênia, aquelas que foram até Calcedônia, elas entram nesse grupo aí? Entram, porque o que separa é isso, é a fórmula trinitária e utilizar a água. Esse é o parâmetro. Se foi batizado com isso, pode. Igrejas apostólicas. Sei que lá na igreja antioquina, lá nos Estados Unidos, eles têm uma lista, né, um hall, né, exaustivo, tem todas as denominações que podem ou não podem. É mesmo? Porque também eles usam isso para saber se a pessoa tem que ser batizada ou crismada. Entendi. Também é o mesmo parâmetro. Entendi. Saber, a pessoa vem de uma igreja luterana, ela vai ser batizada ou vai ser crismada para receber na igreja ortodoxa, né? Isso também é uma discussão, tem seus paralelos com o casamento interreligioso. Porque se ela for só crismada, então o batismo não foi válido, você conhece os sacramentos? Sim. Mas teve a fórmula trinitária e teve a água, então todo o aspecto que a gente chama formal, externo, ocorreu no batismo. Então aqui a gente só santifica, confirma através da crisma. Então, um casal que se casou, se casou em uma dessas igrejas, se eles forem para a igreja ortodoxa, aí recebe o sacramento de novo, ou dependendo de qual igreja que eles casaram, não? Então, isso também, não necessariamente. Isso o bispo pode fazer economia. A pessoa casou na igreja católica, foi recebido na ortodoxia, eles necessariamente são obrigados a casar de novo na igreja ortodoxa? A gente também não tem uma resposta definitiva. No caso da igreja polonesa tem que casar de novo. Casou fora da igreja. Só o batismo que aceita das igrejas apostólicas, né? Sim. Mas o casamento, se converter um casal de católicos ou de copta, vai ter que casar novamente. Compreensão da igreja polonesa é assim. Mais uma vez a gente usa esses dois princípios salutares da igreja ortodoxa, né, que é a acrivia e a economia. Né? A gente segue os cânones ou para a salvação das almas, entendendo uma realidade missionária, uma outra cultura, o que a gente pode flexibilizar, ceder em prol da salvação das almas. Né? Então, principalmente o bispo que decide. Aí de bispo para bispo. Sim. Sim. Dom Crisóstomo, se ele quisesse, ele poderia aplicar uma economia nisso, em relação a isso, mas por enquanto ele ainda não aplica.
a gente acabou falando um pouco dos cânones, né? Cânones parecem muito severos, porque a gente não viu nem um décimo dos cânones, né? Sim. A gente, assim, a pessoa não for 3 domingos na igreja, está excomungado. Essa é a severidade dos cânones, né? Para deixar de celebrar 3 domingos seguidos, está excomungado. A pessoa cai no pecado, luxúria, assim, 1000 prostrações por dia, 1 ano sem comunhão. 1000 não, um pouco menos. Sei, não me lembro assim. Mas assim, números para nossa realidade é muito distante. Então muitas vezes as pessoas, não, viu? Tem que casar na igreja, só não pode. Aqui que os santos padres, ó o cano. Eu falo, tá bom, quando você teve uma pensamento luxurioso, você fez 100 prostrações por dia e ficou 1 ano sem comungar? Você vai pegar os canos só que você gosta, né? Para falar que você é ortodoxo, né? Por isso que é tão importante, isso não é direito, né? Enfim, não é um juiz que vai aplicar uma lei seca, né? É um bispo, é um pastor, é um bom pastor, é um pastor de almas que vai ver qual cânone você vai aplicar melhor para essa pessoa. Ele tem essa responsabilidade. Aí por isso que a economia é tão necessária, especialmente na nossa realidade aqui no Brasil e também na realidade geral, né? O cristianismo vai se enfraquecendo, né? A gente vê os santos do primeiro século, primeiro milênio, né? Todos estavam ali, São Paulo, pensavam que Cristo ia voltar a qualquer segundo, né? Segunda vida, Cristo não falou? O reino de Deus já está próximo, né? Então eles viviam naquela coisa. A confissão, por exemplo, a confissão era pública, não era ali num cantinho, né? E, poxa, eu aqui, tendo a honra de participar da igreja, com os santos, com os apóstolos, e cometo um pecado, deixa-me prostrar e pedir desculpa para todo mundo da comunidade. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso pecar? Então era outro nível de consciência, né? Era outro nível de santidade e, claro, desenvolvimentos, né? Hoje, poxa, era um dia de festa. Até não sei quanto tempo, né? As pessoas não trabalhavam no dia de festa. Feriados hoje em dia é muito isso, né? O carnaval. O carnaval é um exemplo disso. Né? Tem a quarta-feira de cinza, também as pessoas iam na missa de manhã, depois trabalhavam, né? E agora vai ter carnaval depois da quaresma, uma coisa que não faz o menor sentido. Vai ter carnaval sábado, já que já começou a quaresma. Então, os dias de hoje são muito difíceis, né? Também, a gente não tem paróquia perto das nossas casas. Então, o nosso esforço hoje em dia é muito maior. Mas Deus também vê isso. Então, a exigência vai ser menor. Não vai cobrar que a gente vá 3 vezes por dia na igreja. Mas vamos tentar todo domingo? Tá? Se a gente não conseguir, de 15 dias, uma vez por mês, conforme a nossa realidade, né? A gente não está deixando de ir por preguiça. Estava conversando com o padre Davi, veio o rapaz lá, o Enoque, acho que vocês conheceram, veio lá do Espírito Santo. A gente tem tantos exemplos bons desses, né? Pessoas que moram longe de igreja, juntam dinheiro, vê o tempo, tira as férias para poder ir na igreja. Nosso país tão grande, né? Com tantas poucas igrejas concentradas, né? No Nordeste, aqui no Sudeste, no Sul. Poucas cidades têm, sei lá, 90% das igrejas ortodoxas no país, né? Rio, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Recife, tem quase todas as igrejas ortodoxas, né? Então, os critérios são muito mais brandos nos dias de hoje. E isso um bispo que tem que saber. A gente não vai aplicar essa economia com um rapaz lá do Espírito Santo que não tem igreja perto dele se ele não for 3 domingos. Impossível. E isso, a característica da igreja ortodoxa é justamente esse discernimento, esse equilíbrio. Né? O caminho do meio, o caminho real, que os santos padres tanto falam. A gente não tem que ser extremamente rigoroso, nem extremamente flexível. A gente tem que encontrar o equilíbrio. Assim que a gente encontra a salvação. A gente na ortodoxia é muito fácil de encontrar os zelotas, os fanáticos. Infelizmente as pessoas duram um pouco tempo na ortodoxia, né? Começam a brigar com todo mundo, só eles são os donos da verdade. Daqui a pouco vira patriarca do Rio de Janeiro, de São Paulo. É sério! A gente botar a igreja ortodoxa no Google, vai aparecer. Genuínos ortodoxos, verdadeiros ortodoxos, super símbolo da resistência ortodoxa. Só eles têm a verdade, né? Então isso é um claro desequilíbrio. Sim. Não está no caminho correto, que a gente vê os bispos, os
documentos da igreja. Como sim, é possível essa civilização, é possível essa economia. Um exemplo que eu acho interessante, né, sobre o padre, o pastor, o presbítero, pode ser casado ou não. Na igreja católica, não pode, né? Tem que ser celibatário, é obrigatório. Na igreja protestante, os pastores tradicionais têm que ser casados, não podem ser celibatários. Na igreja ortodoxa, ambos são válidos, depende da vocação. Acho que o exemplo simples mostra muito claro, né? Também, questão do credo. Um adiciona a palavra, o outro tira a palavra, a gente não tem como é. Os membros do clero, tipo assim, pode por alguma economia, um membro do clero maior ser casado com pessoas de outra religião? Mas isso depende do bispo. Pelos cânones, não. Até porque é um sacrifício muito para Matrushka. Tem que saber que o marido vai casar agora com a igreja também, vai ter outra, né? A esposa também. Eu tenho que equilibrar, né? Não dá atenção muito para outra, né? Porque a responsabilidade do padre também é cuidar da sua família. Tem sua igreja doméstica e tem sua paróquia. Imagina se a Matrushka não for ortodoxa, não vai conseguir compreender isso, né? Ou até pode ser, a gente falando nessas virtudes, se ela tiver esse altruísmo, tiver essa compreensão, esse respeito, até pode ser possível, mas é difícil. E isso depende da bênção especial do bispo. Normalmente, quando o padre vai ser ordenado, o bispo vai perguntar para a mulher dele. Até porque, se ele divorciar, a mulher fala, não, está dando muita atenção para a igreja, eu não concordo. E divorciar, o padre não pode casar de novo. Também pelos cânones, se o padre é divorciado, ele pode ser suspenso e não celebrar mais. Não conseguiu manter sua igreja doméstica em ordem. Mas, uma vez mais, se acontece isso, a culpa não é dele, a mulher vai e abandona o padre. Ele vai ser suspenso ou não? Normalmente o bispo não suspende, mas isso depende da economia do bispo. Ele vai ponderar, né? O que o padre fez para isso, né? Também o maior prejudicado vai ser a paróquia, a maioria das vezes, né? Então, tem padres, na igreja russa eu não conheço, mas eu sei que tem padres que podem ser que a mulher não é Matrushka, não é ortodoxa. Isso depende do bispo. Mais alguma pergunta, algum comentário? Acho que a grande coisa que ficou marcada é exatamente a economia, né? Porque o próprio Cristo, quando ele começou essa história de salvação, a economia da salvação, ele está falando, né? Então, a grande coisa é a economia. A regra é meio aquele pilar para você ter a noção norte para seguir, mas ninguém quer essa autoridade para chegar a contar com o outro e dizer ou é isso ou é nada, né? É a economia, exatamente. O senhor tocou no centro do Evangelho, né? Por que Cristo veio ao mundo? Para que todos sejam salvos. O que ele quer? Que todos estejam salvos. Como é que eu vou fazer isso? Condenando, falando que só eu vou ser salvo? Pelo contrário, né? Quando a gente vê que o outro não vai ser salvo, isso tem que doer muito no coração da gente. A gente tem que rezar muito para essa pessoa, fazer tudo ao nosso alcance para que ela seja salva. Né? E essa é a principal virtude, né? Essa humildade, essa compaixão, amor pelo próprio, pelo próximo, né? Em contraste com esse orgulho, que eu sou a verdade, eu vou ser salvo. Não, a gente quer que todo mundo seja todo mundo seja salvo, né? Um só rebanho, um só pastor.